Olá, guerreiros, sejam todos bem-vindos aí ao nosso aulão. Jovens, eram para ser 4 blocos, só que eu não consegui fechar com vocês o conteúdo que eu programei. E tem certos assuntos, por exemplo, estabilidade, que nós começamos a falar no último bloco, e sobre brasileiros natos e naturalizados, e sobre segurança pública, que eu gostaria de falar com vocês, tá bom? É o seguinte... Nós vamos pegar então esse último bloco aqui, são 5, acho que é o 5º bloco, né? Vai ser, eu estou fazendo porque eu quero fazer, é uma coisa que eu escolhi para terminar o material com vocês, tá bom? Bora lá então. Eu estava falando com vocês sobre estabilidade. Jovens, para ser estável, então, no caso, o servidor, para adquirir estabilidade, ele vai ter que ser nomeado para um cargo efetivo, ter 3 anos de efetivo exercício e passar por uma avaliação especial de desempenho, certo? Foi isso que nós falamos. Eu falei com vocês também que o servidor estável só perde o cargo nas seguintes hipóteses. Quais são as hipóteses? Sentença judicial transitada em julgado, ou seja, uma sentença da qual não cabe mais recurso. Processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa, ou seja, o direito dele se defender. E avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar. Eu falei com vocês também que uma coisa é a avaliação periódica de desempenho, quando você vai sempre ter isso o resto da sua vida. Outra coisa é a avaliação especial de desempenho. A avaliação especial de desempenho é para você ter o quê? Estabilidade, ok? A avaliação periódica de desempenho, não, você vai sempre ser avaliado. E se você não for bem avaliado, você pode perder o cargo, tá? Você pode perder o cargo. Tudo bem até aqui? Vamos falar essa observaçãozinha aqui. Eu falei com vocês o seguinte, olha, invalidada, se eu consigo invalidar, eu fui demitido. Se eu consigo anular a minha demissão, invalidar a minha demissão, eu vou ser o quê, meus jovens? Eu vou ser reintegrado, tá? Eu invalidei a minha demissão, vou ser reintegrado ao meu cargo. Perfeito? Imagina que Zezinho ocupava o cargo A. Zezinho passou a ocupar o meu cargo. Como é que eu vou ser reintegrado se Zezinho está sentado na minha cadeira? Nesse caso, o Zezinho, ele volta para o cargo antigo dele, volta para o cargo de origem. Essa volta do Zezinho ao cargo de origem, eu vou até marcar de azul para vocês aqui, como é que chama? Recondução. Ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Detalhe, Zezinho vai ser indenizado por isso? Não, não vai ter direito de indenização. Zezinho também, ele pode ser o quê? Vou até botar de verde. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo tempo de serviço, ao tempo que ele contribuiu. Ele pode ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Imagina, eu vou ser reintegrado, Zezinho, que ocupava o meu cargo, ele seria reconduzido para o cargo dele. Mas imagina que o cargo dele foi extinto. Se o cargo dele foi extinto, não tem como ele ser reconduzido para um cargo que não existe mais. Nesse caso, ele fica em disponibilidade. Ele pode ser aproveitado em outro cargo qualquer ou ficar em disponibilidade. O que é ficar em disponibilidade? Ficar em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. O que é ficar em disponibilidade? É ficar esperando surgir uma vaga. Tudo bem? Jovens, tomem cuidado com isso. Uma coisa é exoneração, outra coisa é demissão. Exoneração não é penalidade, tá? Mas simples dispensa do servidor. Demissão é penalidade. Se você ficou sabendo que fulano de tal foi exonerado, tá tranquilo. Agora, se você souber que fulano de tal foi demitido, se ele foi demitido, ele foi punido, tá bom? Ele fez algo de errado e foi punido, tá bom? Por exemplo, imagina eu ganho na Mega Sena. Eu posso pedir a minha exoneração. Eu não vou pedir demissão, porque demissão é punição, tá bom? Então guarda bem isso aqui também, que é importante. Continuando aí. Olha só. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, tá bom? Com remuneração proporcional ao tempo de serviço. A remuneração não é integral, a remuneração é proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo, tá bom? Cuidado que as bancas pegam aqui, a remuneração é proporcional. Ok? Então a nossa questão aqui, 38, da banca de vocês, foi apenas uma das alternativas que tinha na questão. Eu peguei essa questão, então vou até botar aqui para vocês saberem que essa
Modificada. Modificada, pessoal, que eu falo, não é o conteúdo, e sim apenas peguei uma das letras da questão, tá bom? E transformei em verdadeiro ou falso. Então a questão aqui é verdadeira, né? Uma remuneração proporcional. Ok? Jovens, eu vou comentar 2 pontos que eu acho importante para vocês, aqui para a gente finalizar. Um é sobre brasileiro nato e naturalizado, e o outro é sobre segurança pública, tá bom? Vamos lá. Brasileiros natos. São brasileiros natos. Quem que são brasileiros natos? Lá no artigo 12 da Constituição fala o seguinte, olha, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Imagina, um casal de americanos veio para o Brasil a passeio, ok? E aqui, passeando, conhecendo o Porto de Galinhas e tudo mais, o filho nasce. Esse menino nasceu aqui no Brasil? Nasceu. Os pais estavam a serviço do governo americano? Não, não estavam. Estavam a passeio. Então esse menino vai ser o quê? Brasileiro nato, ok? Outros brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Toma cuidado, tá? Ou pode ser os dois? Pode, mas pode ser apenas um. Basta ser pai brasileiro ou então mãe brasileira. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Imagina, eu viajo para a Argentina com a minha esposa. Eu viajo para a Argentina com a minha esposa. Eu estou a serviço, a trabalho do governo brasileiro. Meu filho nasce na Argentina. Meu filho vai ser brasileiro nato? Vai. Ok? Certinho? Detalhe, pessoal, tem que estar a serviço do governo brasileiro, tá bom? Letra C, que costuma ser muito cobrada em provas. Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Por exemplo, imagina, eu vou para a Argentina a passeio. Chego lá na Argentina, eu e minha esposa, estamos passeando de férias e tudo mais. Meu filho nasce na Argentina. Se eu pego essa criança e levo ela a uma repartição brasileira e faço o registro dela, esse menino vai ser brasileiro nato. Tudo bem? Mas eu tenho que levar numa repartição brasileira lá e registrar. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida, olha que importante, isso aqui sempre cai em prova, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Imagina o seguinte... eu vou lá para a Argentina a passeio, meu filho nasce. Se eu pegar essa criança e levar numa repartição brasileira e registrar, meu filho vai ser brasileiro nato. Mas vamos supor que eu não faça isso. Meu filho nasceu, tá? E a gente voltou para o Brasil. Ele voltando para o Brasil com essa criança, quando ela atingir a maioridade, depois que ela fizer 18 anos, ela pode optar pela nacionalidade brasileira. Entenderam? Então, eu peguei, meu filho nasceu lá, estava de férias com minha esposa, meu filho nasceu lá, eu volto para o Brasil. Após essa criança atingir 18 anos, ela vai poder optar pela nacionalidade brasileira e vai ser considerado o quê? Um brasileiro nato. Tudo bem? Brasileiro nato, ok? Brasileiros agora naturalizados. Quem que são os brasileiros naturalizados? Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigindo aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Veja só, a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral vai ser exigida basta para qualquer pessoa? Não. É apenas exigido dos países de língua portuguesa, originários de língua portuguesa, tá bom? É só nesses países, ó. Exigidos aos países de língua portuguesa, tá? Originários de língua portuguesa, residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. E os outros estrangeiros? Os outros estrangeiros vão se encaixar na letra B. Olha só. Aos estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal e desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, ó, aos estrangeiros de qualquer nacionalidade. Esses estrangeiros têm que estar residentes na República Federativa do Brasil, têm que estar residindo no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Não podem ter condenação penal e também desde que requeira, ele tem que requerer a nacionalidade brasileira.
Tudo bem até aqui? A linha B. Lembrando, isso aqui que eu estou botando não é questão, tá? Esse é o artigo em si, que eu copiei e estou explicando para vocês, tá bom? O parágrafo primeiro fala o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, tem que ter reciprocidade dos brasileiros, tá? Se houver reciprocidade, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição, tá bom? Só você guardar que quando cai em prova, cai igual tá aí mesmo. A lei não poderá estabelecer a distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos na Constituição. Quem estabelece a distinção entre brasileiro nato e naturalizado, meus jovens, é a Constituição. A lei não pode fazer isso. Por exemplo, lá na Constituição, fala os cargos que são privativos de brasileiro nato. Vamos dar uma olhadinha aqui? Privativos de brasileiros nato. Pronto. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei para vocês. Se eu não coloquei, a gente vai colocar. Não coloquei não, mas vai colocar agora. São cargos privativos de brasileiros natos. Deixa eu pegar esse aqui. Pronto. Isso aqui sempre cai em prova. Eu vou colocar para vocês aqui para a gente ficar com o caderninho aqui de revisão, né? Completíssimo, tá? Deixa eu só apagar isso aqui. Tá? Que aí vocês vão ficar com o caderno completo. E isso aqui cai em prova, tá bom? Então, olha só. São cargos privativos. Deixa eu botar aqui na mesma modelo aqui nosso. Vamos lá. Pronto. São cargos privativos de brasileiros natos. Só botando aqui. Simples, botar um e-mail para facilitar o estudo. Pronto. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Nesse caso, a Constituição ela fez distinção? Fez. Olha só, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados. Toma cuidado, meus jovens. Um brasileiro naturalizado pode ser ele pode ser deputado? Não. Ele pode ser deputado? Pode. Um estrangeiro naturalizado pode ser deputado. O que ele não pode ser é presidente da Câmara dos Deputados. Ele pode ser senador? Pode. O que ele não pode ser é presidente do Senado. Então, presidente e vice-presidente da República, somente o que? Brasileiro nato, tá? Somente brasileiro nato. Somente brasileiro nato. Agora, o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, também é brasileiro nato. Mas eu posso ter um deputado e eu posso ter um senador que é brasileiro naturalizado. Só que jamais, nunca, ele vai poder ser presidente da Câmara, presidente do Senado. Tudo bem? Ministro, meus jovens, é do Supremo Tribunal Federal, cargo de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. São dois ministros, um é do Supremo Tribunal Federal e o outro é do Estado da Defesa. Guarde isso para mim, tá? Esses cargos só podem ser ocupados por quem é brasileiro nato, tá bom? Quando que vai ser declarada a perda da nacionalidade? Aí, meus jovens, aqui tem os casos de declaração de perda da nacionalidade. Eu vou pedir para vocês apenas darem uma olhada nisso aqui, tá bom? Dá uma olhada nisso aqui com carinho para vocês estudarem. Jovens, o que eu tinha que falar dessa parte é isso, tá? Lógico, o interessante é que vocês leiam a Constituição toda lá, referente aos pontos que vai cair na tua prova. Isso aqui é apenas um aulão de revisão. Bora falar um pouquinho sobre a segurança pública. A segurança pública, o artigo 144 fala que é dever do Estado, é um dever do Estado fornecer a segurança pública. E é um direito e responsabilidade de todos, direito meu, direito seu. E é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A incolumidade é tanto das pessoas quanto do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Quais são os órgãos de segurança pública? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Toma cuidado, eu já vi em prova botar Polícia Ferroviária Estadual. É Ferroviária Federal, tá bom? Jovens, isso aqui você vai ter que decorar. Esses órgãos aqui, que estão lá no artigo 144 da Constituição, eles compõem a segurança pública. Toma cuidado que aqui, nesse meio aqui, ó, vou até botar de amarelo para vocês, nesse meio aqui não está a Guarda Municipal. Guarda Municipal não entra aqui, tá bom?
É Polícia Rodoviária, vou até grifar, Federal, Polícia Ferroviária Federal, tá bom? Outra coisa importante, Polícia Civil, vou botar aqui, Polícia Civil, vou botar de azul não, deixa eu ver aqui, vou botar de roxo, pronto. Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiro Militar, essas duas últimas aqui, elas subordinam-se a quem? Elas se subordinam-se ao governador. Vou até botar aqui, ó, governador. Então, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar subordinam-se ao governador, tá bom? Governador os dois, ok? Jovens, polícia, eu botei para vocês aqui, dá uma olhadinha depois. Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo das rodovias federais, Ferroviária Federal, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Vamos pegar aqui os dois últimos aqui que é importante. Polícia Civil é dirigida por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, porque se for competência da União vai ser Polícia Federal, não é Polícia Civil mais, as funções de Polícia Judiciária e apuração de infrações penais. Guarde isso aqui para mim, ó. Vou até aumentar aqui o tamanho da fonte. Polícia Civil não apura infrações militares, tá bom? Polícia Civil não apura infrações militares, exceto infrações militares. Toma cuidado, isso em prova, tá bom? O artigo 5º eu chamo a atenção para vocês, tem tudo a ver com a carreira de vocês, né? As polícias militares cabem a polícia ostensiva, tá? Uma polícia ostensiva, PM, e preservação da ordem pública. E os corpos de bombeiros militares, além de atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividade de defesa civil. O penúltimo aqui ponto, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército, tá? Quem que é força auxiliar e reserva do Exército? PM e bombeiro. Polícia Civil não entra, tá? PM e bombeiro. Juntamente com as polícias civis, então a PM e o bombeiro, que são forças auxiliares e reservas do Exército, juntamente com as polícias civis, subordinam-se a quem? Aos governadores, tudo bem? Foi isso que nós falamos lá em cima. Os municípios, meus amigos, eles podem instituir guardas municipais para proteger as pessoas? Não. A guarda municipal era para proteger bens, serviços e instalações. Lembrando que guarda municipal não está incluída e nem pode ser incluída nos órgãos da segurança pública, lá do artigo 144. Ó, se você olhar aqui, ó, guarda municipal não está aqui, nem pode ser inserida, tá bom? Isso aqui é fechado, tá? Não pode inserir mais aqui não, criar outros órgãos não, tá certo? Jovens, agradeço a todos a atenção, espero ter ajudado vocês na sua prova. Nós temos um grupo de WhatsApp de questões comentadas. Os professores, no tempo livre, costumam colocar questões e comentar as respostas, tá? O grupo tem várias regras, nós temos 5 grupos aí. Se vocês quiserem entrar depois, eu vou deixar para vocês aqui, eu devo mudar meu telefone depois, tá? Mas eu devo deixar meu telefone aqui, 992921378. Só você me mandar faça Fábio, inclui no grupo, tá? Eu vou incluir você no grupo. Esse telefone depois deve mudar, que eu vou pegar o telefone daqui de Pernambuco. Mas esse grupo não vai ficar restrito somente a PM do Tocantins, vai ser estendido a outros concursos, nós vamos ter aulões de outros concursos também, tá? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, espero que dê tudo certo na tua prova, e se Deus quiser a gente volta aí mais pra frente falando um pouquinho do TAF, com outras fases. Eu não, nenhum professor especializado nessa área, tá bom? Forte abraço aí, fiquem com Deus, até mais.